Fala, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, 30 de junho de 2025, encerramos o primeiro semestre. Até meia-noite nós vamos encerrar o primeiro semestre de 2025. Adeus, meio ano, né? Vamos esperar muita paz, muita harmonia no segundo semestre desse ano ainda, que promete bem quente, né? O mundo está pegando fogo, não no sentido real, né? Mas no sentido figurado na política, nas relações internacionais, né? Com muitos problemas para a gente resolver. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que eu primeiro por estarmos vivos, né? E pela emoção, pela alegria de 685 inscritos no meu canal, muito obrigado. A última visualização foi assim estupenda, né? 162 pessoas visualizaram o meu vídeo. Ganhei, acho que uns 4 inscritos, novos inscritos. Isso é muito fantástico, muito bom mesmo. A meta continua até o final do ano, nós ultrapassarmos os 1000 inscritos. Falta apenas 315, é muito pouco. Conto com a sua colaboração. Peça para um amigo, para uma amiga, para a sogra, para a ex-sogra, para os cunhados, ex-cunhado, para que a gente consiga arrumar mais inscritos no meu canal. Sócios, né? Vamos dizer assim, né? Sócios. Vocês são meus sócios, vocês são meus ídolos, vocês são... sem vocês eu não sou nada. Estão 162 pessoas que visualizaram meu vídeo, né? Gostando ou não gostando, eles me ajudaram. E é fundamental que todo mundo pede o like se gostar e no final, se não gostar, o dislike. Isso é importante porque o YouTube entende que o meu canal tem apoio e ele passa para mais pessoas. Isso é muito importante. Vamos lá, eu vou começar hoje assim, PSOL, o partido que defende a Constituição e o povo. Foi o que sobrou, né? Porque o PSOL ingressou com ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, visando cassar o decreto legislativo que anulou o decreto do presidente Lula com aumento do IOF. Você está querendo aumento de imposto? Não. O IOF não é, como eu vi agora no Instituto ICL, né, que não é a bala de prata. Agora, é uma maneira que o governo tem de arrecadar recursos, receita, ele precisa. Porque o Congresso Nacional, nessa briga que está havendo entre o Centrão e o governo federal, eles estão aumentando as despesas e evitando que o governo aumente a forma de arrecadar. Então, quando o Congresso Nacional tira o veto, aumentando o subsídio na conta de luz, eles estão dizendo, nós estamos trabalhando pelo povo? Não, está trabalhando contra o povo, porque o presidente Lula vetou a questão do aumento dos incentivos fiscais para as contas de luz. Quem vai pagar a conta somos nós, os trabalhadores brasileiros que vão pagar mais conta de luz. Eles cortaram o aumento inconstitucional, né? Eles derrubaram o decreto do IOF, eles tiraram receita. Então, eu já vi hoje uma notícia que o PL vai trabalhar contra o governo de não ressarcir, de não pagar a questão que for a extorsão dos aposentados. Quer dizer, isso não é em prol do povo, muito pelo contrário, é contra o povo. Então, eu agradeço ao pessoal que ingressou com a ação no STF e tomara que o governo também faça o mesmo, para anular esse decreto legislativo e permitir que o IOF seja, porque eles estão extrapolando, o Congresso Nacional está exorbitando a sua atuação, ele está desmoralizando, acabando com o poder com o poder executivo. Ele está tirando, a gente é competência, está lá no artigo 84 da Constituição, né, que eu esqueci de mencionar no meu último vídeo, está no artigo 65 do Código Tributário Nacional, está no artigo 153 da Constituição, está no artigo 6º, enfim, no artigo 5º, né, que é um direito nosso de contribuir para o melhor do nosso país. Né? Então, o pessoal está de parabéns, que foi o único que teve a coragem. Eu vejo nessa questão uma fraqueza do governo,
Porque era para o PT ter ido para as mídias, para a televisão, gritar: cadê aquele Lula agressivo que tem mania de fazer um discurso contra os ricos, não sei o quê, mas ele não chamou atenção sobre isso. Essa incongruência, essa falta de respeito do Congresso Nacional para com os cidadãos quando anulou inconstitucionalmente o decreto do presidente da República. Eu não vi Lula defender a Constituição, não vi ninguém do PT defender o artigo 153 da Constituição, não vi ninguém defender. Gente, eu sou um mero advogado e eu fui o primeiro, né, daquela manhã que gritei. Depois, graças a Deus, que é a minha satisfação, grandes juristas também têm a mesma opinião que eu tenho, que realmente tem que judicializar, porque se o governo do PT não for para cima desse centrão, o Brasil acabou. Acabou o Brasil. Porque esse centrão, o que o centrão quer, gente? O centrão é a direita brasileira. O centrão quer a desmoralização do governo do PT para que eles, que são financiados pela Faria Lima, coloquem o Tarcísio de Freitas eleito em 2026, para que em 2027 seja absolvido através do indulto o Bolsonaro e os seus carseclas, e que se o Supremo Tribunal Federal não aceitar, que não aceitará, porque esse indulto é inconstitucional, né, já nasce morto, né, aí um golpe de Estado, conforme o filho de Jair Bolsonaro deu a entrevista à Folha de São Paulo. Então eu vejo fragilidade do PT. Eu acho que o Lula está tentando pacificar, tentando negociar com Alcolumbre ou com o Hugo Mota. Não vai, porque o Hugo Mota não quer saber de Lula, o Davi Alcolumbre não quer. O Lula deu demais para esses partidos. O Lula deu a Caixa Econômica, o Lula deu diretorias da Petrobras, se eu não me engano, a diretoria do INSS. Então, ele encheu o centrão de cargos no governo, mas o centrão não está dando troca. Isso é falta de consideração. Quer dizer, agora todo mundo, Kassab, né, que tem ministérios... Cadê o Kassab? Cadê o apoio? Cadê a defesa de Kassab para o governo do PT? Dizer que é inconstitucional isso que o Congresso Nacional fez. Isso ninguém aparece. Então, a sociedade brasileira não caia na onda dessa direita hipócrita que é o centrão. Porque o centrão está destruindo o Brasil. A direita quer o fim do governo de esquerda, do governo do PT, para fazer a vontade da Faria Lima. O Tarcísio de Freitas é um cara que vai vender tudo, estatizar tudo, que é onde eles vão ganhar dinheiro. É onde eles vão ganhar. A Faria Lima vai ganhar muito dinheiro com as privatizações do governo Tarcísio de Freitas. Ah, você é contra as privatizações? Não. Eu sou a favor das privatizações com honestidade, com coerência. Eu gostaria que o governo do PT privatizasse empresas, se não deixasse as estatais, como ele está fazendo, de 273 amigos do PT foram empregados em cargos estatais, cargos políticos. Isso eu não gosto. Esse é o país que eu não concordo. Agora, também não pode simplesmente fazer entregar essa direita hipócrita que nós estamos vendo. Esse centrão é uma gangue. Então a gente tem que fugir do centrão, a gente tem que derrotar o centrão. Você vê, o Bolsonaro ontem falou que quer 50% da Câmara para quê? O Bolsonaro, ele quer 50% da Câmara, que é a direita, para quê? Para destruir o país, para desgovernar o país. O governo Lula está acertando? Não. O governo Lula está errando? Muito. Mas também não é o fim do mundo, né? Se nós tivéssemos com essa direita de Jair Bolsonaro, meu Deus do céu, eu não sei o que seria desse país hoje. Então, é perigoso, né? Fica aqui a reflexão, não vamos entregar... Gente, o centrão não presta. O centrão não é flor que se cheire. Não caia na onda desse picareta pastor chamado Silas Malafaia. Ele está tentando chamar a direita, os evangélicos, para isso. Não caia na onda. Esse cara, ele não está pensando em evangelização. O pastor Silas Malafaia deixou há muito tempo de falar sobre Jesus. Aliás, que quando ele falava na Bíblia, interpretava a Bíblia, ele se ateava mais ao Velho Testamento, que é o dente por dente, olho por olho. O Silas Malafaia, ele tem muito ódio no coração dele. Eu lamento ter que dizer isso. Ele não fica aborrecido, não,
Talvez ele nunca tenha ouvido de um amigo ou de um irmão dele alguém dizer: você está com muito ódio. O discurso do Silas Malafaia é um discurso do ódio. A gente não pode. Quem prega o cristianismo não pode ter o ódio que Silas Malafaia tem. E ele está com muito ódio, principalmente do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro tem seus erros? Claro, o STF tem erros, muito. Mas não é para a gente desmoralizar, não. As instituições têm que existir para governar o país, né? Então a gente precisa essa visão. Não vamos cair na onda do Centrão. Não vamos eleger Tarcísio de Freitas o ano que vem só porque o Centrão e Silas Malafaia manda. Ele está financiado pela Faria Lima. Ó, gente, a Faria Lima não quer bem a pobre. A direita não quer bem a pobre. Pobre de direita está sendo pecador. Fica aqui o meu recado. Vamos lá. FMI alerta o Brasil sobre a dívida pública. Eu já insisti várias vezes em vídeos aqui, quem me acompanha sabe a minha preocupação com a dívida pública. A dívida pública brasileira é muito alta, muito grande. E a política de governo, dos últimos governos, não é só do governo do PT, é sempre o aumento da dívida pública, o aumento da dívida pública, o aumento. Eles não querem cortar gasto. Você vê, o Congresso Nacional não corta gasto. Ele cobra do governo, como eu falei, tira do governo as receitas, mas aumenta os gastos. Cria mais cadeiras, mais 31 parlamentares. Você imaginou o custo que isso é isso? Né? Mais 31 parlamentares, que é inconstitucional essa lei. Eles deviam adaptar, não era diminuir as cadeiras. Por exemplo, Pernambuco teria 24, acho que Sergipe. Eles querem que eles fizeram? Para não atender à legislação, eles aumentaram o número de parlamentares. Não, o número de 513 parlamentares está bem. Não é uma perfeição, tá? O sistema parlamentar na Câmara, vamos dizer assim, o sistema de participação dos estados na Câmara Federal não é legal. A gente sabe que, por exemplo, tem o estado de São Paulo, tem 70 deputados, é o máximo, e o 8 é o mínimo. Acho que não tem nenhum estado com 8 parlamentares, acho que tem mais, é 8, 10, eu não sei se tem, tá? Eu confesso a você. Mas não é simplesmente aumentando o número de vagas de 513 para 500, esse é o mais 31 deputados. Né? Isso é um absurdo. Eles tinham que cumprir a lei que era reduzir, acho que redução no Pará, com certeza em Pernambuco, reduzir uma vaga. Eu acho que ganhava, parece que, eu não sei se o Rio de Janeiro perdia também uma vaga, por questão da adaptação da leitura do censo, que a lei complementar diz o seguinte: o número de parlamentares tem que ser atualizado de acordo com o censo. E você gostando ou não, o censo é uma contagem oficial. O IBGE é uma instituição, uma autarquia, uma fundação, né, para cuidar, contar e fazer as estatísticas do nosso país. Então, os dados do IBGE são fundamentais, são de importância para agregar certos valores. Então, ao invés de aumentar, deviam ter reduzido ou mantido como determinou o IBGE, como determinou, parece uma portaria do TSE. Mas não, o que eles fizeram? Vamos aumentar o número, isso aumenta o custo, mas não deram condições do governo de aumentar as receitas, quando eles tentam, inconstitucionalmente, abater o questão do IOF, né? Vamos lá, caso o Brasil não entenda, né, o FMI, o relatório do Fundo Monetário Internacional, diz o seguinte: o Brasil precisa dar um ajuste de 3% no PIB, resolver questões de investimento, questões de corte de gastos, o que eu venho falando, e muita gente, muitos economistas, muitos políticos vêm falando, corte de gastos. Caso o Brasil não entenda que isso seja uma necessidade, ele vai impossibilitar o crescimento e o melhoramento das condições sociais do povo. Porque vai chegar uma estagnação. Chega em 2026, 2027, não tem mais condições de pagar as despesas. Você vê as retenções que o governo tem feito nos últimos meses, fundações, principalmente as agências reguladoras, estão praticamente paralisadas. Eu falei, os aviões da Força Aérea estão em terra porque não tem como comprar combustível, porque nós estamos em junho, hoje é o último dia de junho, mas nós temos até dezembro com esse orçamento, e as despesas já se acabaram. E o governo tem que segurar, o governo está retendo investimento nas universidades, que são fundamentais para a pesquisa, para o desenvolvimento, para o ensino das pessoas, para melhorar as condições de vida de todos os brasileiros. Infelizmente, mas o Congresso não ajuda. Esse centrão hipócrita não ajuda o governo. Críticas ao governo, muitas têm que ser feitas. Agora, tem que ser feitas com coerência. Criticar e apontar soluções. Mas simplesmente, não vamos
aprovar a forma, a maneira que o governo quer para pagar, ressarcir o que roubaram dos aposentados. Isso não é oposição, isso não é governo, isso é desonestidade, porque quem vai pagar o pato? O povo, que foi, o aposentado que foi lesado, que vem desde 2016, 2017, desde 2019, tem reclamações, e o povo estava reclamando, mas o governo fazia ouvidos moucos, inclusive o senhor Jair Bolsonaro, que era o chefe da quadrilha da direita no Brasil. Desculpa chamar de quadrilha, porque está se confundindo, esses inquéritos todos, né? É uma organização criminosa, está no STF, crime de organização criminosa. Eu não estou falando nenhuma mentira. O governo Jair Bolsonaro foi uma organização criminosa que se constituiu no país. Se o Lula fizer a mesma coisa, também eu vou dizer. Agora, por enquanto, não tem nenhuma denúncia contra isso, mas pode ser que apareça. Culpar somente o Lula, como tem pesquisa, dizendo, culpando o Lula, que é o único. Não, não é só. Foi o governo Temer, foi o governo Bolsonaro, foi o governo Lula, foram culpados porque não fizeram, não defenderam o trabalhador há mais tempo. Agora, é muito engraçado aqui, né? O governo Lula não libera emendas para as festas juninas. Daí a necessidade da derrubada do veto, né? Dos vetos e do decreto do IOF. Os deputados e senadores do Nordeste, especialmente a Bahia, estão revoltados com o governo porque ele deixou de pagar 31,6 milhões de emendas parlamentares para as festas juninas no Nordeste. Claro, as festas juninas acabaram ontem, né, que é o último dia de São Pedro, e agora eles vão ter que essas emendas, como o governo não pagou, ele vai ter que pagar, né, porque são quase compulsórias, mas vão ter que inventar outro destino. Por isso que essa revolta do Congresso contra o presidente Lula, simplesmente que ele não atendeu aos interesses deles, aos interesses, não pagou as emendas. Porque hoje o Congresso Nacional ele não se preocupa mais, isso é uma verdade, gente. O Congresso Nacional, os deputados e senadores não se preocupam mais com o povo. Eles não se preocupam mais com o governo. Eles se preocupam somente com o dinheiro das emendas. Você vê as emendas de 2010, 2014, era 8 bilhões e 600 milhões. Em 2025 acho que é 72 bilhões, 62 ou 72 bilhões de reais. Olha a diferença. Então não tem mais o parlamentar, o deputado, ele não precisa mais de se preocupar com o povo, nem se preocupar com o governo, nem se preocupar com o país, porque ele está lá 38 milhões por mês que ele tem que manipular. A pessoa, um deputado de um estado pobre como Piauí, de um estado pobre como Sergipe, de um estado pobre como Alagoas, de um estado pobre como Pernambuco, 38 milhões para ele manipular. Ele faz o que ele quer, ele vai se interessar pelo povo. Não vai não, gente. Essa questão das emendas parlamentares, que é um roubo, é um descalabro, é uma falta de respeito ao cidadão brasileiro, deixou que o Congresso Nacional virou um poder superpoderoso, desmoralizou os demais, que é o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. A desmoralização do Poder Judiciário não é porque o Poder Judiciário está fazendo coisas erradas, não. É pela mau caratice, principalmente de Jair Bolsonaro, que inventou essa briga contra o STF, tentando, vamos dizer assim, aplainar, né, preparar o terreno para o golpe de Estado que ele queria, como ficou comprovado já nos inquéritos que estão em julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, uma pesquisa da 58% do povo brasileiro tem vergonha do STF. São pessoas ignorantes, lamento muito, mas a culpa do desastre do Brasil não é o STF. O governo Bolsonaro não teve em momento algum ameaça, sofreu qualquer ameaça do STF para que ele não pudesse governar. O Bolsonaro não governou porque não quis, porque é um medíocre, é um mau caráter. Ele usou do artifício contra a Covid-19, ele ficou contra a vacina, mas não foi o STF culpado. Foi ele, aquelas ridículas serenatas que ele fazia no Palácio da Alvorada, mandando que as pessoas, imitando as pessoas morrendo, depois dizendo que era só uma gripe. O STF não proibiu. O STF apenas deu autorização pela omissão do governo Bolsonaro, deu autorização aos governadores e aos prefeitos que, por sua vez, tomassem medidas que amparassem o povo que estava abandonado pelo governo federal.
Foi o que os estados e os municípios fizeram, fechando, por exemplo, eu sempre tiro o chapéu aqui para o ex-prefeito de Santa Cruz de Caparibe, quando ele fechou o shopping center aqui, a feira de livro, que é uma média de 10, 20 mil pessoas por semana, se ele tivesse mantido aberto durante a pandemia, Santa Cruz de Caparibe teria virado um caos. A sorte que o prefeito teve punho, firmeza e fechou, mas é uma cidade bolsonarista, né? E ele sofreu muito. Talvez a perda da eleição do candidato desse prefeito tenha sido de consequência disso. Agora, parabéns ao prefeito Edson Vieira, que manteve, né, na época da pandemia, a coragem de manter o Moda Center fechado. Então, se Bolsonaro errou, foi culpa dele. O STF não ameaçou, o que o STF mandou fazer foi aplicar o princípio da assimetria. A Constituição permite. Quando o governo federal não atua, não cria uma lei especial, uma lei geral, os estados podem legislar e os municípios podem legislar de acordo com o interesse da população, com o interesse melhor do Estado. E foi o que os governadores e os prefeitos fizeram. Então, essa crítica, essa baixa aprovação do STF é desinformação, lamento. Eu sei que eu não vou mudar pensamento bolsonarista, porque o processo de Bolsonaro, isso é um processo de cognição, é cognitivo, é o caos cognitivo. Eu não sei de quem é essa frase, mas é muito interessante. O Bolsonaro criou uma geração de desinformados. Globo é lixo, Globo lixo. Eu sei que a Globo, não vou entrar no detalhe aqui da Globo, mas não é só lixo que a Globo produz. Porque não é só a Globo que faz opinião pública no Brasil. Quantos grandes jornais temos no Brasil? Começando pelo Correio Brasiliense, que eu respeito muito em Brasília, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, pela Rede Record, pela Rede Bandeirantes, pelo Sistema Globo. Então não é culpado, né? O STF não tem essa culpa. Agora, se o STF está cumprindo a Constituição, conforme o STF derrubou aquela anistia ridícula, estúpida, com relação àquele deputado que fez horrores, que foi condenado a 8 anos de cadeia, e o Bolsonaro o indutou. Forma inconstitucional. O indulto não tem essa finalidade. O indulto não é para isso. O indulto é outra história que eu poderei falar em outro vídeo. Qual é o objetivo, a importância do indulto. Não é agora chegar no mês de julho, o governo chegar e dizer, não, vamos indultar. Não, não pode, porque todos são iguais perante a lei. Se aquele indulto do deputado tivesse feito, eu teria me virado um advogado criminalista. Eu tinha ido para o fórum aqui em Santa Cruz fazer fila lá com ações de preso no presídio de Santa Cruz de Caparibe, pedir a isenção, a imunidade de todo mundo, porque se o Daniel Silveira tem direito, o preso, todos os presos, 840 mil presos que estão nos nossos presídios, ou 940, acho que é 840 mil presos que nós temos, teriam o mesmo direito de ser indultados. Porque a lei tem que ser igual para todos, está no artigo 5º da nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de sexo, religião, etc, etc. Né? Então, essa desculpa de Bolsonaro, que essa baixa aceitação do STF, é um processo de que a lide bolsonarista ela conseguiu destruir a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Você não consegue dialogar com o bolsonarista. Você vai falar, e o Lula? Não, gente, o Lula tem defeitos? Claro, mas a gente também tem que apontar os defeitos da direita. Isso que o Centrão está fazendo é roubo, é desmoralização do poder. E isso quem vai pagar a conta somos nós. Eu não me preocupo porque eu estou com 68 anos, né? Vou fazer 69 o ano que vem, daqui a 6 meses, né? Hoje, 30 de janeiro, né? Daqui a 7 meses eu estou com 69 anos. Nunca vi um país, o Brasil numa crise moral tão baixa como nós estamos vivendo. Porque o povo parou de pensar, o povo parou de discutir. Isso é muito triste. Então, já finalizando, eu quero aqui uma coisa muito interessante. Essa notícia é uma notícia grave, que eu vi agora no ICL, Instituto Conhecimento Liberta, né, de São Paulo, acho que é esse de São Paulo. Eu vi assim, Corte Americana não obriga Trump a cumprir a Constituição. Gente, isso é um absurdo, né? Ele diz assim, segundo informações, a Suprema Corte Americana, o presidente não é obrigado a cumprir a Constituição, porque se torna uma peça meramente retórica, peça abstrata. Se o governo federal não cumpre, quer dizer, aí Trump pode fazer o que ele está fazendo, né? Dizem, né, que ele chega nas fábricas,
nas construções, que são onde estão contratados de forma irregular imigrantes, né, ilegais, a polícia chega lá de máscara, invade aquilo, coisa que só se havia em 33 na Alemanha. O Donald Trump está fazendo isso. E ele acha que parece que ele tem que prender 3 mil por pessoas por dia. Então tem uma meta, a polícia americana tem uma meta de cumprir, uma meta, prender. Eu não sou aqui a favor de dizer que as pessoas podem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Não, eu sou contra isso. Nenhum país é obrigado a aceitar uma pessoa que não é dele a ficar naquele país. Agora, não da forma como ele está fazendo, essa agressão que o presidente Donald Trump, e a corte confirma o desrespeito aos direitos humanos, separação de crianças, deportando inclusive cidadãos americanos, né? É uma loucura o que está acontecendo nos Estados Unidos. E tomara que isso não passe para o Brasil, que fique lá nos Estados Unidos, que o presidente seja sempre obrigado a cumprir a Constituição, porque se não cumprir a Constituição, está tudo perdido, e a autocracia, é a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu na Alemanha em 30, na década de 30, a mesma coisa que acontece no Irã, né, onde as mulheres não têm quase direito, onde são apedrejadas, enfim, mulher só porque o véu saiu do lugar, ela foi apedrejada, né? É uma loucura, né? Segundo informações, eu nunca fui ao Irã, mas a gente sabe que é um país, então respeitar a Constituição é fundamental. E só frisando, a baixa aceitação do STF é um processo de ignorância, que o pessoal do Bolsonaro esqueceu de aprender, né? Eles entenderam como o Globo lixo, não sei o que, eles não se comunicam, eles não leem jornal, eles não leem revista, eles só acreditam nas mentiras, né? Montadas pela Rádio Jovem Pan de São Paulo, por aqueles articulistas dela, por alguns direitistas que estão morando nos Estados Unidos, que ficam infiltrando mentiras, né? Para a gente aqui. Não engula nada sem comprovação. Não vá nas notícias que mandam pelo Zap, porque 99% delas são mentirosas. Cabe a você investigar. Aceite a informação, leia a informação, mas investigue para você tirar uma conclusão. Não vá na onda desses mentirosos de direita contra a vacina, contra Lula, porque Lula tem defeitos? Muitos. O PT está na maior crise, como eu falei. O Brasil vive a maior crise da sua história, do ponto de vista político, do ponto de vista cognitivo. As pessoas deixaram de pensar, as pessoas deixaram de raciocinar, estão num egoísmo acerbado, né? Um egoísmo exagerado, ninguém respeita mais ninguém, é filho matando o pai, simplesmente porque não foi autorizado a viajar. Isso é falta de educação, falta de visão humanista que nós deixamos, né? Quando a gente vê como foi na última eleição, né? Petista matou bolsonarista, bolsonarista matou petista, isso é que a gente não pode entrar nessa loucura. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.